Existem poucos times que podem se orgulhar de nunca terem sido rebaixados. E aqui na América do Sul tem alguns times que nunca caíram. Quer ver quais são eles? Se liga! Imundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns times que nunca foram rebaixados. Vou falar dos times daqui da América do Sul que nunca caíram. Aí já vai se inscrevendo no canal. Bora chegar em 500 mil inscritos. Clica aí no botão vermelho. É de grátis. Então já vamos começar com os times do Brasil que nunca caíram, que são só 3. E o primeiro deles é o time do grande Pelé, o Santos. Mano, o Santos participa do Brasileirão desde a primeira edição, em 1959. Teve só um ano que não participaram por questão de regulamento e tal. Mas tirando esse, todos desde aquela época. E com o grande Pelé, os caras ganharam várias vezes. No total foram 6 conquistas e mais 2 no futuro, totalizando 8 títulos. Mas mesmo que nunca tenham caído, o Santos já passou por momentos muito difíceis. Lá no final dos anos 80, por exemplo, os caras quase foram rebaixados. Foram muito mal no Brasileirão de 87, muito mal também em 88 e em 89 ficaram por 1 ponto da zona de disputar o rebaixamento. Sim, naquela época o Brasileirão era de grupos. E no ano de 1989, os piores de cada grupo disputavam jogos para ver quem caía de fato. E o Santos, por muito pouco, não teve que disputar essas partidas. E outra vez que o Santos foi muito mal mesmo foi em 2008, quando ficaram em 15º, ficando apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. Tinha 45 e o Figueirense rebaixado tinha 44. Mas o Santos, apesar de tudo, nunca caiu. Segue sendo um dos únicos incaíveis. Outro do Brasil que nunca caiu é mais um de São Paulo. O São Paulo! Mano, o Tricolor é um time que, assim, passou por pouquíssimos momentos de sufoco, tá ligado? O São Paulo, desde sua primeira participação, nunca teve momentos de perigo, tá ligado? Talvez a pior campanha deles tenha sido em 98, quando perderam 12 de 23 partidas, ficando em 15º lugar. Mas naquela época o campeonato tinha 24 times. Então mesmo ficando em 15º, estavam muito longe da zona de rebaixamento ainda. E se a gente for olhar a pior campanha deles nos pontos corridos, a partir de 2003, a pior campanha do São Paulo foi em 2017, quando terminaram na 13ª posição. Essa foi bem a época que o Rogério Ceni começou a treinar. Daí ele saiu e trocaram de técnico algumas vezes naquele ano, o que contribuiu para o time terminar na 13ª posição. O São Paulo geralmente fica na metade de cima da tabela, já tendo sido campeão do Brasileirão 6 vezes, além de 3 Libertadores e 3 Mundiais, o que é algo realmente impressionante. Então beleza, antes de irmos para os outros países da América do Sul, bora falar do terceiro time brasileiro que nunca caiu, o que fecha o grupo dos nossos incaíveis. E por coincidência ou não, esse time também tem a maior torcida do Brasil, Flamengo! Pois é, o Flamengo nunca foi rebaixado, mas como todo bom time já tiveram momentos que, cara, foi quase, passou raspando. Em 1995, por exemplo, o Fla tinha um dos melhores ataques do país, com Sávio, Edmundo e Romário. O Romário tinha sido eleito o melhor jogador do mundo um ano antes, pra tu ter noção. Mas o Flamengo, mesmo com um ataque incrível, decepcionou muito. Na classificação geral do Brasileiro de 1995, os caras ficaram na posição 21ª. 21ª de 24 times. A sorte dos cariocas era que só 2 times eram rebaixados naquele ano. Então o Fla não caiu. Aí alguns anos depois, em 2001, o Flamengo passou sufoco de novo, com um ataque não tão forte quanto em 95, com o Reinaldo, Edilson e Petkovic na meia. E o Brasileirão de 2001 não era de pontos corridos ainda. Tinha incríveis 28 times e quem ficava no top 6 disputava a fase final, com quarta de final, semifinal e etc. E desses 28 times, os 4 piores eram rebaixados. E o Flamengo, mano, acredite, foi o 5º pior. Sim, terminou na posição 24. Por alguns pontinhos, não são rebaixados de 2001. Foram muito mal. E a vez mais recente que o Fla passou perto de cair foi em 2013.
Naquele ano, no final do campeonato, eles estavam com 49 pontos, mas acabaram sendo punidos por 4 pontos por terem escalado um jogador irregular, o que iria rebaixar eles. Mas o que salvou o Fla era que a Portuguesa tinha sido punida do mesmo jeito, fazendo eles caírem no lugar dos cariocas. Deram muita sorte. Se a Portuguesa não tivesse escalado um jogador irregular, o Fla talvez caía em 2013. Pois é. Agora bora sair do Brasil para falar de quem nunca caiu nos nossos vizinhos. Mais especificamente no Uruguai e na Argentina. Começando com os nossos amigos uruguaios. E mano, o campeonato uruguaio é um dos mais antigos do mundo. O torneio foi fundado no ano de 1900. Sim, em 1900 o futebol aqui no Brasil era muito desconhecido ainda. E desde aquela época os maiores campeões do Uruguai de longe são dois. O Peñarol com 50 títulos e o Nacional com 47. É uma dominação gigantesca desses dois. Então os únicos que nunca caíram no Uruguai são justamente eles. Peñarol e Nacional. Mano, se você for olhar o tanto de tempo que esses dois disputam a primeira divisão, o fato de nunca terem caído é impressionante. O Peñarol joga desde o início do torneio, em 1900, e o Nacional a partir de 1901. E mesmo com eles sempre dominando, teve alguns anos que jogaram mal demais. O Nacional, por exemplo, nunca ficou tipo tão perto do rebaixamento, porque é uma equipe muito dominante lá. Mas na temporada 2006-2007, sim, antes o Uruguai fazia temporada igual na Europa, o Nacional terminou em sexto na classificação geral. E o campeonato uruguaio é de pontos corridos. Mas não é igual aqui que tem uma tabela só e deu. Eles faziam o que era chamado de torneio Apertura e Clausura. Meio que um primeiro e segundo turno, mas com um nome diferente, tá ligado? E o Nacional, no segundo turno de 2007, ficou na posição 12ª. Muito mal. A sorte é que tinham ido bem no primeiro turno, o que meio que balanceou as coisas, deixando eles no 6º lugar. Outra campanha muito ruim foi um 7º lugar em 1988. Já seu rival Peñarol, que é o maior campeão uruguaio, já teve umas campanhas muito ruins. Uma delas no segundo turno de 2006, quando estavam somando 19 pontos, já era meio de tabela, e acabaram sendo punidos a perder 12, ficando em último no turno. Por sorte não caíram, hein? E mais recentemente, em 2016, o Peñarol deu vexame de novo, quando terminaram em 14º de 16 equipes. Mas assim, hoje em dia é muito difícil de um desses dois serem rebaixados. Porque lá no Uruguai eles não rebaixam assim, só o pior daquele ano e deu. Eles fazem uma soma de pontos daquele ano e do ano anterior. Então para um time ser rebaixado, ele tem que ir muito mal por 2 anos seguidos. Aí sim cai, tá ligado? Uma coisa muito parecida com essa acontece na Argentina, que somos piores das últimas 3 temporadas para ver quem vai ser rebaixado. Então para cair lá tem que fazer muito esforço. Mas foi justamente isso que aconteceu com o River Plate em 2011. Sim, o River já foi rebaixado. Acontece que fizeram uma campanha muito ruim em 2009, 2010 e 2011. E no fim da temporada 2010-2011 acabaram ficando na zona de repescagem. Se liga, o River, somando as últimas 3, tinha ficado em 17º lugar. Então tiveram que disputar com o time da segunda divisão para tentar se manter na elite. Mas o River acabou perdendo para esse time e caiu para a segundona de vez. Já seu rival Boca Juniors sim, pode se orgulhar de nunca ter caído. E é muito doido porque o Boca joga a primeira divisão desde 1913. Muito tempo na elite, mas durante esses anos teve alguns momentos que eles não caíram por detalhes. Por exemplo, em 1949 eles tiveram uma de suas piores campanhas de todas. Faz um tempão, mas naquele ano eles ficaram a só 1 ponto da zona de rebaixamento. Esse foi o mais perto que chegaram de serem rebaixados, já que ainda não tinha aquele sistema de somar as últimas 3 campanhas, tá ligado? Então o Boca não caiu. E teve até outros anos que jogaram muito mal também, mas nenhum deles foi assim perto de cair. É um time muito vitorioso.
Mas na primeira divisão argentina, ele não é o único que nunca caiu. É o único dos grandes, mas não é o único de todos. Sim, porque lá também tem um time chamado Defensa e Justicia, que foi promovido à primeira divisão em 2014 e nunca mais saíram. É muito recente, tá ligado? Os caras estão na elite há pouquíssimo tempo. Não dá pra exaltar tanto eles assim não. E agora que já falei dos principais, vou falar dos times dos outros países da América do Sul que nunca foram rebaixados. Mas pro vídeo não ficar tão longo, vou só mencionar os times de cada país. Só o nome, tá ligado? Bora! Do lado da Argentina tem o Chile, que tem como único invicto o Colo-Colo. Depois no Paraguai tem o Cerro Porteño, Olímpia e Guarani. Do lado na Bolívia, o Oriente Petroleiro e The Strongest. Depois no Peru tem um monte. O Universitário e Sporting Cristal são os principais, mas também tem alguns novos como o Ayacucho, San Martín, Sport Huancayo e Real Garcilaso. Do lado no Equador é só o Barcelona de Guayaquil. E na Colômbia tem um monte, se prepara. Deportivo Cali, Atlético Nacional, Milionários, Santa Fé, Independiente de Medellín, o Júnior Barranquilla, Once Caldas e alguns mais novos como La Equidad, Patriotas, Jaguares de Córdoba, Águias Douradas e Alianza Petroleira. Meu, olha o tanto na Colômbia. Do lado na Venezuela de principais tem o Caracas, Deportivo Táchira e Zamora, mas também alguns times mais novos como o Aragua, Deportivo Lara, Zulia, La Guaira e Lala. É cada nome, né? E aí, o teu time já foi rebaixado? Comenta aí embaixo. E se você quiser que eu faça um vídeo falando dos invictos de outros países, como os invictos da Europa, compartilha esse vídeo. Manda naquele grupo de WhatsApp e tal. E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu e tchau!